Olá a todos, sou Antônio Moreira. Vamos falar hoje sobre a prisão civil do devedor de alimentos, né? Para que ela serve, essa prisão? Ela serve para garantir o cumprimento dos alimentos, o cumprimento de uma decisão que fixou ou determinou alimentos, né? Vamos começar falando sobre os prazos. É importante que vocês saibam o prazo máximo de prisão, né, que esse devedor vai ficar em regime fechado, né? Nós temos dois prazos basicamente, um previsto na Lei de Alimentos, que fala que o devedor de alimentos pode ficar preso por até 60 dias, né? Artigo 19 da Lei de Alimentos. Nós temos também um outro prazo que fala de 1 a 3 meses. Esse é previsto no novo Código de Processo Civil, né? Então, nós temos dois prazos aí diferentes, nós temos questionamentos também na jurisprudência sobre a aplicação de um e a aplicação de outro, mas é importante basicamente que você entenda o seguinte: se você estiver advogando para o executado, que você invoque, claro, o prazo máximo de 60 dias previsto na Lei de Alimentos, né? Até porque é uma regra especial, né? Por ser uma legislação especial, ela se sobrepõe ao Código de Processo Civil, né? Se você estiver pelo alimentado, você vai fazer o quê? Você vai pedir a aplicação do prazo de 1 a 3 meses previsto no artigo 528, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, tá? Para que você consiga aí um prazo de até 3 meses dessa prisão, tá ok? Então, essa é a questão sobre o prazo, legislação especial 60 dias, legislação comum, o Código de Processo Civil, fala de 1 a 3 meses. Esse é um ponto, né? Nós vamos falar também sobre a prorrogação do prazo. É possível pedir a prorrogação desse prazo, né? Pode ser requerida sim a prorrogação, mas a jurisprudência ela não vem aceitando essa tese de prorrogação, entendeu? Porque se ocorreu a prisão e o executado não pagou os débitos, né, durante essa prisão, ele não vai pagar se prorrogar. Então, o que você pode fazer é o seguinte: encerrado o período dessa prisão, você pode pedir nova prisão com base em outros períodos que ele está devendo, né? Os alimentos ali discutidos não poderão ser questionados com base na via da prisão, e sim os que forem posteriormente ou outro período que vocês quiserem cobrar, porque se aquele período de 3 meses já forem cobrados, você não pode pedir mais pelo rito da prisão. Isso é importante, tá? Qual é o débito alimentar que autoriza a prisão? São as 3 prestações anteriores à execução e aquelas que se vencerem no curso do processo. Se você distribuir sua petição de execução em outubro, vamos dizer, a pensão venceu dia 10 de outubro, você distribui dia 20 de outubro, então entra a de outubro, a de setembro e a de agosto. E as que se vencerem após e durante o processo. Então, novembro, dezembro, conforme o processo for tramitando, essas prestações ainda que vão vencer entrarão também no cálculo dessa execução pelo rito da prisão, tá? O recurso, importante também a gente falar sobre o recurso cabível, né? Nós temos duas possibilidades. Vou falar aqui primeiramente de uma, que é o protocolo, né, interposição do agravo de instrumento, tá? Por ser uma decisão interlocutória durante a fase de execução, o recurso cabível é o agravo de instrumento, tá? Posteriormente, daqui a pouco, eu vou falar sobre a questão do habeas corpus, né? Como a gente está discutindo aqui a prisão civil, né? Também é cabível a impetração de um habeas corpus, tá? Para que você possa garantir aí a liberdade do seu cliente, no caso, se houver alguma irregularidade, alguma questão que afronte alguma lei do que você está tratando, né? Então, vamos falar também sobre o pagamento parcial do débito, né? O pagamento parcial do débito autoriza a reforma da decisão? Por exemplo, ele foi preso, pagou 1 mês, né, dos 3, ele pode sair da prisão? Entendimento do STJ é que o pagamento parcial do débito não desautoriza a prisão civil do devedor de alimentos, tá? Então, em regra, é não, tá? Então, tem até a súmula 309 que eu trouxe para vocês do STJ, que fala que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores ao juizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Temos também o enunciado
tá? Esse enunciado 147 do FONAGE, que basta o inadimplemento de uma parcela, no todo ou em parte, para a decretação da prisão civil previsto no artigo 528 do CPC, tá? Então, o pagamento das 3 parcelas que ensejaram a prisão do devedor, enseja sua revogação. Caso contrário, se for só uma parcela, não vai ensejar. Então, se ele pagar as 3 parcelas que levou ele à prisão, ele pode ganhar sua liberdade. Caso não, ele continuará lá até o encerramento da prisão, conforme determinado por juiz, que vai até 60 dias, previsto na lei de alimentos, ou de 1 a 3 meses previsto no CPC, de acordo com a peculiaridade ou a situação de cada caso e pela parte que você estiver atuando. Questão do desemprego. Desemprego é suficiente para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar? Não, tá? Você tem que ter a comprovação de um fato que gere realmente a impossibilidade absoluta de custear esses alimentos, tá? Essa previsão também está em lei, na lei de alimentos, tá? Então você deve haver comprovação do fato que gera impossibilidade absoluta de pagar. Vamos dizer que ele passou por problemas sérios de saúde, ou foi internado em alguma clínica de recuperação. Então, esse caso é uma impossibilidade absoluta, né? Então, isso é, inclusive, a jurisprudência do STJ, ela vai nesse sentido, tá? Então, você também, e outra coisa, a importância de você distribuir, caso ocorra uma situação desse tipo, ele não consegue pagar esse valor, tem que ingressar com uma ação própria, tá? E não a discussão na execução de alimentos. Então, você vai entrar com uma ação revisional ou exoneratória de alimentos, porque na execução não vai ser discutido se ele pode ou não pode pagar, a não ser em caso de impossibilidade absoluta. Então, vocês vão ingressar com uma ação de revisão, tá? Ou uma exoneratória de alimentos, caso se a pessoa já, se o menor, no caso, completou 18 anos, ou em outros casos, né? Então, isso é importante. A prisão do alimentante em caso de atraso dos alimentos compensatórios. O que são os alimentos compensatórios? São aqueles alimentos que, por exemplo, você ingressou com uma ação, um casal se separou, né? E ele vai pagar alimentos para ela para compensar essa perda que ela teve, ou para ela se recolocar no mercado de trabalho, etc. Então, essa questão, alimentos compensatórios, tá? Então, pode haver prisão? Pode até haver prisão, mas você tem que fundamentar e demonstrar que há um efetivo prejuízo. Se não, você não vai conseguir essa prisão. Inclusive, nós temos súmula não, jurisprudência do STJ, que já decidiu que os alimentos compensatórios ou indenizatórios não permitem a prisão civil. São aqueles valores que não possuem objetivo de garantir os direitos constitucionais à vida e à dignidade humana. Então, se você não provar, né, no caso, que há um efetivo prejuízo à parte, você não vai conseguir a prisão dele, né? Então, alimentos fixados à ex-mulher para preservar o padrão de vida após a separação. Isso é um exemplo de alimentos compensatórios, diferente dos alimentos ali que você conseguir numa ação para alguma criança, né? Desse tipo. Aí você vai conseguir. Agora, fora isso, são alimentos compensatórios, dificilmente você vai conseguir a prisão, a não ser que você prove o efetivo prejuízo, né? E alguma daquelas questões que eu falei. Possibilidade de impetrar habeas corpus, né? Eu já havia falado que eu ia falar sobre os recursos, né? Nós falamos do agravo de instrumento, da possibilidade da sua aplicabilidade, né? Então, se for decretada a prisão civil, agravo de instrumento. Ou se a prisão civil, se você estiver advogando pelo executado e quiser e for decretada a prisão civil, no caso, pelo prazo do CPC, você pode ingressar 5 habeas corpus, alegando que há uma legislação especial, que é a Lei de Alimentos, e que o prazo lá fala em até 60 dias. Tá? Você tem grandes chances aí no Tribunal de Justiça do seu estado de conseguir a liberdade do seu cliente, né, até aquele prazo de 60 dias. Tá? Então, é possível, sim, a impetração de habeas corpus, porque nós estamos tratando de uma prisão em regime fechado. Tá? Então, a prisão civil, agora vamos falar sobre a prisão civil do devedor de alimentos durante a pandemia do coronavírus, tá? E aí, como que fica, né? Muitas pessoas têm dúvidas. Ele vai cumprir em regime domiciliar? É pedida a suspensão dessa prisão? Ou ele realmente vai cumprir a pena em regime fechado? Né? Nós temos algumas recomendações e legislações a respeito do tema, foram editadas inclusive nesse período. Tá? Primeiro eu vou falar sobre a recomendação 62 do CNJ no artigo 6º,
tá? Conforme está na tela para vocês aí, que recomenda-se, né, aos magistrados com competência civil que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Então, essa é uma recomendação, para que, se for decretada a prisão, que se coloque em prisão domiciliar, né? Visando justamente reduzir os riscos da pandemia. Então, essa é a recomendação, tá? Nós tivemos também a edição de uma lei 14.010, tá? De junho de 2020. O artigo 15 fala que até 30 de outubro de 2020, que já se passou, a prisão por dívida alimentícia prevista no 528, parágrafo 3º do CPC, deverá ser cumprida exclusivamente sobre a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações, tá? Então, nós tivemos decisões que juízes concedem sim a prisão domiciliar, mas com utilização de tornozeleira e todas aquelas questões relacionadas à área criminal, tá? Então, pode ser sim concedida a prisão domiciliar. Nós temos uma outra questão também importante, se você estiver principalmente atuando para o executado. Ou você vai pedir a prisão domiciliar, ou você também pode pedir a suspensão dessa prisão, tá? Isso também é importante, os tribunais vêm acolhendo essa tese das suspensões da execução para momento posterior, né, oportuno. Então, naquele período, o juiz suspende, fala, vamos verificar essa questão da prisão em momento posterior ao término da pandemia. É importante você juntar provas, tá? Isso que é importante, juntar provas, verifica como que está no seu estado, na sua cidade, a situação da pandemia, né? E além de fazer o pedido da interrupção, né, do prazo da suspensão, você faça o pedido com embasamento, junta matéria jornalística, junta a questão, talvez, se ele não tem ainda sido infectado, talvez um exame, que é interessante, né, provando para o juiz, ó, até esse momento ele não foi infectado pelo vírus, tá? E ele indo para uma prisão, corre-se o risco dele ser infectado lá, e daí você vai argumentando, você tem grandes chances de conseguir essa suspensão, tá? A questão da prisão domiciliar, mesma coisa, você vai juntar também as provas da situação do seu estado, que não está controlado ainda, a vacina está chegando, você pode juntar um exame dele, se teve algum acontecimento com algum familiar próximo, você também coleciona essas provas no processo. Se for indeferido em primeira instância, você vai recorrer, tá? Nós já falamos sobre o agravo de instrumento, que é um recurso cabível, e nós também temos a questão do habeas corpus, tá? Então, você tem dois instrumentos jurídicos que você pode utilizar. O habeas corpus, você vai impetrar ele diretamente no Tribunal de Justiça respectivo do seu estado, né? Já o agravo de instrumento, a gente sabe como funciona, também vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça respectivo.